Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de matrizes, concluindo a nossa pequena introdução sobre trigonometria. E vendo o que a gente vai ver agora com relação a essa introdução? Bem, na aula anterior nós vimos as razões trigonométricas. Agora a gente vai associar razões trigonométricas com o Teorema de Pitágoras. Para quê? Para mostrar a relação fundamental da trigonometria. Então vamos aqui para a lousa. Bem, na aula anterior nós vimos, a razão seno, cosseno e tangente. Calculamos o seno, o cosseno e a tangente deste ângulozinho alfa, né? Nós vimos que o seno de alfa era B sobre A, o cosseno de alfa C sobre A e a tangente de alfa B sobre C. A tangente nós não vamos usar seno e cosseno, tá certo? E vamos mostrar aqui a relação fundamental da trigonometria. Então vamos para o próximo slide. O Teorema de Pitágoras, aplicado ao triângulo retângulo ABC, com AB igual a C, vou usar agora o nosso Teorema de Pitágoras nesse triângulo, cujo cateto AB vale C, o cateto AC vale B e o cateto BC vale A, Vamos lá. O Teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo retângulo ABC, com AB igual a C, AC igual a B e BC igual a A, nos mostra imediatamente que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Rivelino, está bem escrito, bem bonitinho, bem organizadinho. Eu só estou discordando de uma coisa. O quê? Eu estou discordando quando tu diz assim, quando você diz assim, olha, nos mostra imediatamente que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Eu não estou vendo esse imediatamente, não. Onde é que o Teorema de Pitágoras mostra imediatamente isso aqui? Então, vamos lá. Vamos com calma. Está aqui, né? O que é que diz o Teorema de Pitágoras, né? Que o Pitágoras nunca nem viu esse teorema, só lembrando, tá certo? O Teorema de Pitágoras é totalmente diferente. Quando o Pitágoras descobriu esse teorema, ele é totalmente diferente do que é enunciado hoje. A gente vai ter uma oportunidade em geometria plana ver como foi que Pitágoras realmente descobriu esse teorema. Mas a gente algebrizou esse teorema, tá certo? Então vamos lá. O que é que diz algebricamente o Teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos, cuidado, não é o quadrado da soma, é a soma dos quadrados, é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras é isso aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, isso aqui é a soma dos quadrados dos catetos, é igual à hipotenusa ao quadrado. Beleza, Rivelino, o Teorema de Pitágoras eu já conheço. Mas ele diz que imediatamente isso aqui nos mostra que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Onde é que está esse imediatamente? Não, vamos pensar um pouco. Você tem uma igualdade e, dado uma igualdade, o que você fizer de um lado e do outro, ela não se altera, Então, eu vou dividir essa igualdade por A ao quadrado. Vou dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo por A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É a hipotenusa, elevada ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, B ao quadrado dividido por A ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado igual a A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Beleza, Rivelino, até aí tudo beleza, tudo ok. E agora? Bem, B ao quadrado dividido por A ao quadrado, se você lembrar lá do curso do ensino fundamental, você vai ver que você pode escrever assim, B sobre A ao quadrado. Joia. E C2 sobre A2? C2 sobre A2 você pode escrever C sobre A elevado ao quadrado. Igual a quanto? Ora, A2 dividido por A2 são números iguais, A ao quadrado dá o mesmo valor.
Quando você tem o mesmo valor dividido pelo mesmo valor, né, um número dividido pelo próprio número, você vai achar 1, né? Ó, o resultado vai ser igual a 1. Então, A2 dividido por A2 dá 1. Beleza, Rivelino, eu só ainda não encontrei, foi essa a expressão. Bem, agora é só ter um pouquinho de bom senso. O que é que você tem aqui? B sobre A elevado ao quadrado. Mas quem é B sobre A? Vamos olhar lá no nosso triângulo retângulo. B sobre A, olha quem é. É o nosso seno de alfa. Seno de alfa é B sobre A. E quem é C sobre A? Ora, C sobre A é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o nosso C sobre A representa quem? O cosseno de alfa. Então, eu vou fazer essa substituição. Vou trocar B sobre A por seno de alfa. Vai ficar seno de alfa ao quadrado, mais C sobre A, eu vou trocar pelo nosso cosseno de alfa. Isso aqui igual a 1. Ajeitando, o que é que eu vou ter? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Beleza, Rivelino. Agora foi que eu vi o imediatamente, né? Agora sim. Quer dizer que a partir do Teorema de Pitágoras, nós podemos mostrar que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. É isso aí. Então, essa relação é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Tá certo? Vamos para frente, ver o que a gente pode falar mais sobre ela. Essa relação fundamental informa que, a rigor, basta construir uma tabela de senos para ter a de cossenos, ou vice-versa. Rivelino, o que é que ele quis dizer com isso? Olhe para esse rapazinho aqui, ó. Olhe para essa expressão de novo. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. O que é que ela está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte, que se você conhece o seno de um ângulo, automaticamente você vai conhecer o cosseno. Se você construir uma tabela, e nessa tabela, numa coluna você tem o seno de x e na outra o cosseno de x, essa expressão ela nos permite que, conhecendo-se o seno de um ângulo, você encontra o cosseno desse mesmo ângulo. Como? Através dessa relação. Então, se você tem que o seno de um ângulo vale 1/2, você troca o seno de x por 1/2, eleva ao quadrado, passa para o outro lado e você encontra o cosseno de x. Então, é isso que ele está dizendo lá na primeira afirmação. Né? Ó, essa relação fundamental informa que, a rigor, basta construir uma tabela de senos para ter a de cossenos, ou vice-versa. Ou seja, se você conhece o seno de um ângulo, pela relação fundamental, você encontra o cosseno do mesmo. Ou vice-versa. Se você sabe quem é o cosseno de um ângulo, automaticamente você sabe, você tem como calcular o seno pelo valor do cosseno. Através de quem? Através dessa relação fundamental. O que mais, Rivelino, que a gente pode perceber? Percebemos pela expressão acima que o seno e o cosseno de um ângulo agudo são números compreendidos entre 0 e 1. Então, outra coisa importante que você pode perceber aqui, ó, é que como o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, se você tiver qualquer ângulo agudo, tá certo? Qualquer ângulo agudo, o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele, lógico, vai ser igual a 1. E você vai ter que esse seno e esse cosseno vão ser números compreendidos entre quem? Entre 0 e 1, tá certo? Por quê? Porque a soma dos quadrados dele é igual a 1. Então, são algumas observações
que você pode concluir aí, né, ó, dessa relação fundamental. Então, deixa eu apagar isso aqui, né, ó, que foi só para dar um exemplo. E não esqueçam, né, ó, dessas relações aí importantes. Joia? Então, o cosseno de um ângulo são números compreendidos entre 0 e 1. O seno e o cosseno de um ângulo agudo são números compreendidos entre 0 e 1. E se você tiver o seno, automaticamente você conhece o cosseno. Joia? Então, fácil, simples, beleza. Vamos para frente. Ciclo trigonométrico. Aqui é que a coisa vai começar a esquentar, né? Ó, ciclo trigonométrico. A relação fundamental, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, sugere que, para todo o ângulo alfa, os números cosseno alfa e seno alfa são as coordenadas de um ponto da circunferência de raio 1 e centro na origem de R2. Olha como isso aqui é interessante, pessoal. Essa relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, só em você olhar para essa relação, ela já sugere, né, ó, que todo o ângulo alfa, que para todo o ângulo alfa, os números cosseno alfa e seno alfa são as coordenadas de um ponto da circunferência de raio 1 e centro na origem de R2. E valendo o que é isso? Vamos ver aqui mais calmamente, né? Ó. Tá aqui, ó. Toda a vida que você olhar para aquela relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado, desculpe, né? Eu disse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Cuidado, vamos dizer direitinho. É seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. É porque às vezes a maneira de dizer se confunde com a soma dos quadrados, né? Aliás, com o quadrado da soma. Isso aqui não é o quadrado da soma, é a soma dos quadrados. Então é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então essa relação, ela sugere o quê? Ela já sugere uma circunferência de raio 1, tá certo? De raio 1, cujo o cateto adjacente desse triângulo vale cosseno de alfa e o cateto oposto desse triângulo, oposto a alfa, né, vale seno de alfa. Então, se você usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, ó, cujos catetos são cosseno alfa e seno alfa, você vai ter a nossa relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então é por isso que ele diz isso aqui, ó. O que é que ele diz? A relação sugere que, para todo o ângulo alfa, os números cosseno alfa e seno alfa são coordenadas de um ponto da circunferência de raio 1 e centro na origem de R2. Então, ó, seno alfa e cosseno alfa são as coordenadas de um ponto de uma circunferência cujo raio é 1. Então, quais são as coordenadas desse ponto? As coordenadas, a coordenada x, por definição, né? A gente começou com x. A gente vai definir aqui o eixo horizontal, o eixo das abscissas, do eixo dos cossenos, tá certo? E aqui do eixo dos senos. Então, a coordenada x corresponde ao cosseno de alfa, e a coordenada y desse ponto corresponde ao seno de alfa. Se você usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, você vai encontrar a relação fundamental. Por isso que ela sugere uma circunferência, né, ó, de raio 1 e cateto adjacente e oposto valendo cosseno alfa e seno alfa, respectivamente. Então, qualquer ponto sobre essa circunferência pode ser dado por essas coordenadas, cosseno alfa, seno alfa, devido à relação fundamental. Então, onde você marcar esse ponto vai ter coordenadas cosseno alfa, seno alfa, tá certo? Vamos para frente. Portanto, denominaremos ciclo trigonométrico, aí vem o conceito, né, ó, de ciclo trigonométrico,
a circunferência orientada de centro na origem do sistema cartesiano, tá certo? Portanto, denominaremos ciclo trigonométrico a circunferência orientada de centro na origem do sistema cartesiano de raio unitário e cujo sentido positivo é o anti-horário. Então está aqui o que é o ciclo trigonométrico. É uma circunferência orientada, ó. Lembra que a gente já falou nisso? Sentido anti-horário, os ângulos são positivos. Sentido horário, os ângulos são negativos, tá certo? Cujo raio é unitário, ó. O raio é 1, tá certo? E o eixo horizontal, ó, ao eixo das abscissas, definiremos o eixo dos cossenos, tá aqui, né, ó, o eixo das abscissas, a gente vai chamar de eixo dos cossenos, né, que a gente já tinha falado no slide anterior, e o eixo das ordenadas, o eixo dos senos. Então, moçada, isso aqui é o ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? É uma circunferência cujo raio é 1, tá certo? Ela desenhada num plano cartesiano, né, com centro na origem. O eixo das abscissas é o eixo dos cossenos. O eixo das ordenadas é o eixo dos senos. Orientada positivamente no sentido anti-horário e negativamente no sentido horário. E esse ciclo trigonométrico vai nos permitir calcular o seno, cosseno, tangente dos ângulos e relacioná-los entre si. Então, tudo isso aqui foi para você ter uma noção, né, ó, de como relacionar os ângulos, de o que é o seno de um ângulo, o que é o cosseno do ângulo, tá certo? Então, com isso, moçada, a gente já tem condições de começar a mexer nas questões de matrizes relacionadas à trigonometria, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá certo? Um forte abraço, valeu!